E aí, moçada, aqui quem vos fala é Joseil. Sejam todos bem-vindos ao canal Física com Joseil. Hoje falaremos sobre a força elétrica, a lei de Coulomb. As interações de forma qualitativa entre cargas e os processos de eletrização foram discutidos no vídeo de introdução à eletrostática no link acima. Agora vamos analisar quantitativamente a força elétrica. A lei de gravitação universal foi desenvolvida por Isaac Newton um século antes da lei de Coulomb. Segundo Newton, todos os corpos se atraem com uma força que é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros, como a Terra e a Lua, por exemplo. Essas forças atrativas formam um par ação e reação, ou seja, elas têm o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, e atuam em corpos diferentes. A força elétrica possui algumas semelhanças com a força gravitacional. Considere duas cargas de sinais opostos separados por uma distância d. Assim como na lei de Newton, elas exercem força sem a necessidade de contato e formam um par ação e reação. A maior semelhança se dá na estrutura da equação, pois, segundo Coulomb, essa força é proporcional ao produto dos módulos das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Força gravitacional e força elétrica possuem algumas diferenças. Enquanto a constante elétrica depende do meio onde as cargas se interagem, a constante gravitacional não. E enquanto a força gravitacional é sempre atrativa, a força elétrica pode tanto ser atrativa quanto repulsiva. Vamos fazer agora uma análise da expressão da lei de Coulomb. Considere duas cargas de sinais opostos, chamaremos de Qzão e Qzinho, e separados por uma distância d. Usando então a expressão, temos força elétrica é igual a uma constante vezes o produto das cargas Qzão e Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Chamaremos esse termo de F. Vamos então analisar como essa força varia com as cargas. Mantendo a distância constante, vamos duplicar a primeira carga, chamando-a de 2Qzão. Substituindo na expressão, teremos força elétrica é igual a K vezes 2Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Veja que a diferença dessa expressão para a primeira é apenas o termo 2. Logo, concluímos que essa força vale 2Fs, ou seja, dobramos a carga Qzão, a força dobrou. Lembrando que essas forças formam um par ação e reação, as duas forças devem dobrar. Então, a força sobre 2Qzão é 2Fs e a força sobre Qzinho também é 2Fs, apenas o sentido é oposto. Vamos agora triplicar a carga Qzinho, manter a carga 2Qzão e a distância d. Executando as contas, temos que a força elétrica é igual a Q vezes 2Qzão vezes 3Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Note que a diferença dessa expressão para a primeira é o termo 2 vezes 3, que são 6. Concluímos então que essa força agora vale 6F, ou seja, ela é 6 vezes maior do que a primeira. Então, podemos dizer que a força elétrica é proporcional ao produto das cargas elétricas em módulo. Agora, vamos analisar como a força varia com a distância. Vamos manter as cargas Qzão e Qzinho, começando por uma distância d. Utilizando a expressão, temos força elétrica é igual a K vezes o produto Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Novamente, chamaremos essa força de F. Em seguida, mantendo as cargas e dobrando a distância, vamos ver o que acontece com a força. Teremos força elétrica é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por 2d ao quadrado. Temos então que 2d ao quadrado
é 4D ao quadrado. A diferença dessa expressão para a primeira é o 4. Então, temos que essa força será 4 vezes menor. Podemos escrever F sobre 4. Então, a distância aumentou 2 vezes, a força diminuiu 4 vezes. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos manter as cargas e triplicar a distância. A distância agora será 3D. Utilizando a expressão, temos força elétrica é igual a K vezes o produto Qzão, Qzinho, dividido por 3D ao quadrado. Ou seja, 3D ao quadrado vai ficar 9D ao quadrado. Veja que a diferença para a primeira expressão é o termo 9. Temos então que a força é 9 vezes menor, F sobre 9. Triplicando a distância, a força foi para 9 vezes menor. Ou seja, concluímos que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Com todas essas relações matemáticas, agora seria necessário calcular o valor de K para que os cálculos fossem mais precisos. Na lei de gravitação, quem fez isso foi Cavendish. E nesse caso, foi o próprio Coulomb que conseguiu encontrar o valor dessa constante. Em 1785, utilizando uma balança de torção formada por duas esferas pequenas, condutoras e de mesma massa, presas a uma haste isolante suspensa pelo centro por um fio dielétrico que se prendia à parte superior do instrumento. A haste, o fio e as esferas ficavam dentro de um recipiente transparente, para evitar que agentes externos influenciassem as medições. Ele eletrizava uma das esferas por contato com um objeto eletrizado com carga conhecida de valor Q1, através de orifícios na parte superior do recipiente. Em seguida, ele introduzia a esfera Q2 pelo orifício, esperava o sistema entrar em equilíbrio e media o ângulo de torção do fio. Variando-se os valores das cargas Q1 e Q2, e em seguida variando apenas a distância, Coulomb conseguiu medir a constante K, cujo valor é aproximadamente 8,89 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado no vácuo. Em algumas situações, é mais conveniente resolvermos o problema utilizando que K é igual a 1 sobre 4π ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo. Uma observação importante nesse momento é o valor dessa constante, que é muitas vezes superior ao valor da constante gravitacional. Então a força elétrica seria bem maior do que a força gravitacional. Considerando valores de carga e massa numericamente iguais e distâncias iguais, a força elétrica teria uma intensidade muitas vezes maior. Graficamente, então, teremos, primeiramente, um gráfico de força em função do produto das cargas, dos módulos das cargas. Teríamos uma reta, pois elas são diretamente proporcionais. Já um gráfico da força F em função da distância seria uma hipérbole. Veja que a força diminui com a distância, mas nunca chega a zero. Ela não vai tocar o eixo passando pelo ponto zero. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos fazer agora um exemplo numérico. Considere duas cargas puntiformes, ou seja, são pontos, cujos módulos de carga são Q positivo 3 microcoulomb e Qzinho negativo 6 microcoulombs, e a distância que os separa 3 centímetros. Veja que não podemos utilizar essas grandezas com essas respectivas unidades. Primeiro, vamos substituir a letra μ, que é um prefixo que representa micro, 10 elevado a menos 6. Então, podemos trocar 3 microcoulombs por 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Assim, faremos para a carga Qzinho. Menos 6 microcoulombs valem menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs.
A distância também está fora do sistema internacional. 3 centímetros, vou trocar o prefixo Czinho por 10 a menos 2. Então, teremos 3 vezes 10 a menos 2 metros. E a constante, vamos aproximá-la para 9 vezes 10 a nona. Veja que quando a gente trabalha com força elétrica, teremos valores muito pequenos de carga. É conveniente sempre utilizarmos a potência de base 10. Então vamos para as contas. Utilizando a expressão de lei de Coulomb, temos que a constante vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que as cargas em módulo. Força elétrica é igual 9 vezes 10 a nona vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por, tudo no parênteses, 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Executando as contas na parte de cima, temos 9 vezes 3 vezes 6, 162. Conservando 10 e somando os expoentes, temos 9 mais menos 6 mais menos 6, teremos menos 3. Então, 10 elevado a menos 3. Embaixo, elevando 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 2 ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Dividindo 162 por 9, teremos 18. Conservando 10, fazendo menos 3 menos 4, temos 10 elevado a 1, ou seja, a força elétrica é 180 newtons. Valeu, galera, por chegarem até aqui. Até a próxima!